Ei, gente, eu sou a Lívia, sou licenciada em Química na UFMG e na aula de hoje nós vamos falar sobre a densidade. Nós vimos na nossa primeira aula que densidade é uma propriedade específica da matéria. O que é isso? Pelo valor de densidade, a gente consegue identificar o tipo de material, porque cada material possui um valor de densidade específico. E o que é a densidade? A densidade é a relação entre a massa de um material e o volume ocupado por ele, a uma certa pressão e temperatura. A densidade, então, pode ser expressa pela relação massa dividido por volume. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de densidade é o quilograma por metro cúbico. Porém, os mais utilizados são o grama por centímetro cúbico e o grama por ml. Lembrando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, tanto faz escrever grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Só que a gente tem que ter atenção às unidades de medida e às conversões, porque 1 grama de centímetro cúbico equivale a 1 grama por ml, mas equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, a gente tem que ter atenção a essas unidades de medidas. E a gente tem dois tipos de densidade. A densidade absoluta, que é o que acabamos de ver, a densidade do material em si mesmo, determinada pela relação massa do material dividido pelo volume do material. E o outro tipo de densidade que a gente tem é a densidade relativa, que é a comparação entre as densidades de dois materiais diferentes. Geralmente, a gente usa para comparar a densidade de materiais em relação à densidade da água. E a densidade relativa, ela é expressa pela fórmula densidade de um material dividido pela densidade de outro material. Então, a gente tem que gravar esse valor de densidade, que é muito importante para a gente, que é a densidade da água à temperatura ambiente, que equivale a 1 grama por centímetro cúbico. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 1 centímetro cúbico, a gente tem 1 grama de água. E quando a gente vai comparar a densidade de materiais em relação à densidade da água, a gente pode identificar se o material ele flutua ou se ele afunda na água. Se a gente tiver um valor de densidade relativa igual a 1, a gente sabe que o material ele tem a mesma densidade da água. Mas se a gente tiver um valor inferior a 1, a gente sabe que o material ele vai flutuar na água. E se a gente tiver um valor de densidade relativa maior que 1, o material ele vai afundar na água. Então, a densidade relativa ela pode ser usada para a gente descobrir se um material ele vai flutuar ou afundar em determinada substância. Não só a água, mas a água é o mais utilizado. Então, agora vamos falar sobre alguns fatores que afetam a densidade. O primeiro deles é o tipo de material. A gente tem uma tabela enorme de densidade de materiais. Aqui eu trouxe só alguns para vocês. Então, a gente tem ali a densidade da água, correspondente a 1 grama por ml, o ferro, que tem densidade 7,87, o leite tem densidade 1,03, o ouro, que é um material bem denso, tem densidade 19,3. Então, sempre que a gente for calcular densidades relativas, a gente pode consultar a tabela de densidades de materiais ou calcular as densidades de cada material pela fórmula massa dividido por volume, se a gente tiver esses valores. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente refletir. Tomando como exemplo dois tipos de materiais, a esponja e o chumbo,
A gente sabe que 2 kg de esponja corresponde ao mesmo que 2 kg de chumbo. Se a gente pesar 2 kg de cada material, a gente vai ter 2 kg de cada material. Só que inconscientemente, a gente pensa que o chumbo ele é mais pesado do que a esponja. E por que será que a gente pensa isso? A diferença está no valor de densidade e, consequentemente, de volume. Então, o chumbo ele é mais denso do que a esponja. Para ter 2 kg de chumbo, a gente vai precisar de um volume menor de chumbo, porque ele é mais denso. E para a gente ter 2 kg de esponja, a gente precisa de um volume maior de esponja, porque ela é menos densa. Então, por isso que a gente chega a pensar que 2 kg de chumbo é mais pesado do que 2 kg de esponja. Mas não, a diferença está relacionada à densidade. Outro fator que afeta a densidade é a temperatura. Então, vamos pegar como exemplo o gelo e a água. Ambos são água, porém a água está no estado sólido, o que quer dizer que a temperatura ali diminuiu. Então, a densidade do gelo, ela cai para 0,92 gramas por centímetro cúbico. E a gente sabe que a água no estado líquido é 1 grama por centímetro cúbico. Então, o gelo, ele é menos denso do que a água líquida. Por isso que ele flutua na água. Só que por que será que o gelo afunda no álcool, por exemplo? O gelo afunda no álcool porque a densidade do etanol é 0,79 gramas por centímetro cúbico. Então, o etanol ele é menos denso do que o gelo. O gelo no álcool, ele afunda. Outro fator que afeta a densidade é a pressão. Um exemplo clássico são os gases. Os gases, eles sofrem forte influência da pressão. Então, aqui eu trouxe um exemplo de ar seco a 0 graus e 100 kPa, que possui densidade de 1,27 kg por metro cúbico. Só que se a gente aumentar a pressão desse ar seco a 101,325 kPa, a densidade diminui para 1,20 kg por metro cúbico. Então, a pressão é outro fator que afeta a densidade. E vamos falar um pouquinho sobre a densidade na tabela periódica. Mais à frente a gente vai estudar isso com mais detalhes quando chegar em tabela periódica, mas vamos ver de uma visão bem geral aqui como que funciona. A densidade, ela é uma característica dos elementos químicos. Então, se a gente pegar a tabela periódica e verificar a densidade de cada elemento químico, a gente vai ver que a gente vai ter uma variação de densidade, que à medida que a gente vai aumentando os períodos, a densidade vai aumentando, e quando a gente vai indo para o centro da tabela, a densidade também vai aumentar. Então, os elementos mais densos que a gente tem são aqueles que estão na parte inferior e no centro da tabela periódica, que são o ósmio, com densidade de 22,5 gramas por centímetro cúbico, e o irídio, que tem densidade de 22,4 gramas por centímetro cúbico. E para finalizar, a gente vai entender como que a densidade pode ser útil no nosso cotidiano. A densidade ela é muito utilizada para verificar adulteração em determinados produtos. Isso é muito comum, a gente vê casos de produtos adulterados. Então, um exemplo, a gente tem a adição de água no leite e no etanol. Se a gente medir a densidade do leite e do etanol, a gente consegue perceber se tem a adição de outros produtos ou não. Outro exemplo é a gasolina, que a gente tem muitos casos de excesso de etanol acima do que é permitido. Então, se a gente medir a densidade da gasolina, a gente consegue verificar se o valor está correto ou não. E como que a gente faz isso? Existe um aparelho que chama densímetro. Esse aparelho, ele consegue verificar se a densidade dos líquidos mudou em razão da adição de algum produto diferente.
Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas nos comentários, se inscrevam no nosso canal e até a próxima aula.